Olá, gente, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou o Márcio Araruna, sou neurologista e nesse canal você encontra vários assuntos a respeito do cérebro, das emoções e da maneira como o cérebro ele interage com o ambiente, gerando os nossos comportamentos. No vídeo de hoje, a gente vai debater sobre o quarto aspecto da inteligência emocional, que seria a capacidade de você reconhecer as emoções no outro. E a base para isso é falar sobre uma característica super importante chamada de empatia. Bom, para eu poder entender as emoções nas outras pessoas, para eu poder conseguir reconhecer, ler as emoções do outro, eu preciso, antes de tudo, entender as minhas emoções. É por isso que, mais uma vez, eu falo essa frase. A pedra de toque da inteligência emocional é a autoconsciência. E a autoconsciência nada mais é do que você ter a capacidade de se entender, se conhecer, entender as próprias emoções. A gente falou já sobre a autoconsciência em outros vídeos, você pode acessar a lista que existe, né? Existe uma playlist chamada de inteligência emocional nesse canal. Então a gente vem debatendo sobre vários aspectos. O primeiro aspecto relacionado com você reconhecer as emoções em si. O segundo aspecto, você saber lidar com essas emoções. O terceiro aspecto, você saber canalizar essas emoções para poder atingir os seus objetivos. Para tudo isso, existe um aspecto inicial, primordial, que é o autoconhecimento, é você se entender. E a base para o autoconhecimento é a autoconsciência. Por isso que a inteligência emocional, eu digo que é como se fosse um degrau. Para você desenvolver o primeiro aspecto, você precisa se autoconhecer, você precisa entender, compreender as suas próprias emoções. A partir disso, você vai lidando com as suas emoções, canalizando essas emoções para os seus objetivos e, por último, esses dois últimos aspectos engloba você lidar com as outras pessoas. O quarto aspecto seria você entender, reconhecer as emoções no outro. E o quinto aspecto seria você lidar com essas emoções. E isso é o cerne para o relacionamento, né? Relacionamento com os outros, com os amigos, com colegas, com os filhos, com os irmãos. Então você saber se relacionar com os outros. Para você se relacionar com os outros, lidar com as emoções dos outros, você precisa antes saber reconhecê-las. E para reconhecê-las, você precisa antes entender as suas emoções. Por isso que a empatia ela é alimentada pelo processo de autoconhecimento. Quando você entende suas emoções e você vê a emoção no outro, você consegue ter a percepção do que ele está sentindo. Agora, interessante é que a empatia, né, ela, ela funciona como se fosse uma antena que está direcionada para captar sinais, porque as emoções elas não se expressam de maneira verbal. O pensamento, o raciocínio, um professor explicando para os alunos, ou seja, explicar algo intelectual, isso é algo plenamente verbal. A razão, o intelecto, ele é verbal, mas as emoções não. As emoções, elas se expressam através de tênues sinais que são emitidos através de uma linguagem não verbal, ou seja, através da tonalidade da voz, através da expressão corporal, através da expressão facial. Então, as emoções elas até podem ser expostas em palavras, elas até podem, mas se estima que 90% ou mais elas são expostas de maneira não verbal, diferente da mente racional. A emoção ela está muito mais relacionada no como a pessoa demonstra do que no que a pessoa fala. É muito mais eu perceber sinais, eu estar sintonizado com essas notas emocionais, essas notas e esses acordes emocionais que são exibidas pelas outras pessoas através dessa linguagem não verbal. E, e a empatia, ela é algo primordial, não só para si, não só para você ter uma percepção e inserção social, mas também para a sociedade como um todo. E a gente consegue perceber que quando não se existe empatia, existe o lado mais sombrio da humanidade, que é o lado onde a gente vê pessoas cometendo maldades com outras pessoas, crimes violentos, são perversidade. Isso nada mais é do que um reflexo de não haver empatia. A gente vai inclusive falar sobre isso mais à frente, a raiz da falta de empatia relacionada com crimes.
Então, a empatia ela se expressa não só no individual, mas no tecido social como um todo. Então, é uma habilidade emocional fundamental para a relação de um ser humano com outro ser humano. Inclusive, quando você tem uma falha na autocompreensão, né, de você não conseguir entender suas emoções e, consequentemente, você não consegue entender as emoções do outro, ou seja, você vai ficar deficiente na empatia, isso acaba fazendo com que você perca o significado do que é ser humano. Porque o ser humano, como eu venho falando, o ser humano, antes de tudo, antes de ser racional, ele é um bicho emocional. Extremamente emocional. E a gente se conecta muito mais com a emoção do que com a razão. Tem um psicólogo que estudou bastante a empatia. Esse psicólogo ele chama-se de Robert Rosenthal, é um psicólogo de Harvard. E ele criou, inclusive, uma, uma, um teste para tentar medir a sensibilidade das pessoas para essa expressão não verbal, né? Para essa expressão do sentimento não verbal, que é um teste que ele chamou de PONS, P-O-N-S, significa Profile Non-Verbal Sensitive. Esse teste, né, a tradução para isso significa um perfil de sensibilidade não verbal, ou seja, é você tentar medir a sensibilidade das pessoas a essa sintonia não verbal que as emoções acabam sendo emitidas, né? Seria o ouvido emocional. Quão ajustado está esse ouvido emocional das pessoas. E ele aplicou esse questionário para mais de 7 mil pessoas em vários países, em mais de 18 países. E ele conseguiu perceber que existe sim uma vantagem nas pessoas que têm uma sensibilidade maior. Inclusive, já falando em homens e mulheres, né, as mulheres elas têm uma sensibilidade maior do que os homens, tá? Isso é algo mais da natureza das mulheres e talvez isso seja um reflexo, né, da maternidade, das mães terem uma percepção melhor em relação à emoção dos filhos. Talvez isso seja algo mais neurobiológico. Eu não consigo te dizer com certeza, porque eu nunca li nada a respeito, mas sim, essa pesquisa do Robert Rosenthal, ele inclusive chegou a mostrar isso. E ele percebeu que existe sim uma vantagem em você ter esse ouvido emocional apurado. As pessoas que têm isso, né, com um nível de sensibilidade maior, são pessoas que têm um melhor ajustamento emocional. São pessoas que são mais queridas, têm uma maior popularidade, são pessoas que têm um maior ciclo de amizade, têm uma quantidade de networking maior. São pessoas que são mais abertas para poder acolher as emoções dos outros, ou seja, aquela pessoa em que quando você está angustiado, você corre para ela porque você vai se sentir acolhido. Então são pessoas que têm uma maior abertura para essa troca de experiência humana. E inclusive esse psicólogo ele aplicou o PONS, né, o Profile of Non-Verbal Sensitive para crianças. Ele fez uma adaptação. Mas como é que funciona esse PONS? Deixa eu falar rapidinho. Ele pegava uma série de vídeos e nesses vídeos as pessoas elas exprimiam emoções, raiva, euforia, contentamento, felicidade, tristeza, enfim, várias emoções sendo expressas através dos vídeos. Ele tirava o áudio, obviamente, ou seja, era apenas de uma maneira não verbal. E a gente sabe que existem vários canais não verbais. Existem canais tanto de expressão facial, os olhos, o corpo também falando, e ele retirava alguns canais não verbais. Então tinha hora que o vídeo era somente no rosto, tinha momentos em que o vídeo era somente no tronco, nas pernas, na linguagem corporal, e a partir disso a pessoa tinha que tentar ler qual era a emoção que estava sendo transmitida nos vídeos. E a partir disso se fazia um questionário. E ele fez esse PONS também para crianças, fez uma adaptação para crianças e aplicou para mais de 1.000 crianças e ele percebeu que as crianças que tinham uma elevada sensibilidade emocional para perceber a emoção dos outros eram crianças que tinham um maior ciclo de amizade na escola, eram crianças mais queridas, eram crianças emocionalmente mais estáveis. E olha só que interessante, depois comparou-se também o desempenho acadêmico, o desempenho dentro de sala de aula. E percebeu-se que essas crianças que tinham uma sensibilidade melhor, elas se saíam melhor do ponto de vista acadêmico. E elas não tinham um nível de QI maior do que as outras crianças que tinham uma sensibilidade menor, tá? Então, crianças com alta empatia, crianças com baixa empatia. Essas com alta empatia se saía melhor do ponto de vista acadêmico, tá? Não necessariamente elas tinham um QI maior do que essas, não. Ou seja, era mostrando que a empatia, ela promove sim
uma influência no desempenho na sala de aula, no desempenho em relação a captar informações. Eram crianças que eram mais queridas pelos professores, né? Eram crianças que se davam melhores com as outras crianças. Então elas tinham sim uma experiência melhor dentro de sala de aula e com isso um aproveitamento melhor. Agora, como que se desenvolve a empatia, né? De onde é que vem isso? A gente sabe que, do ponto de vista neurobiológico, existe sim uma ligação entre o cérebro límbico, né, entre o sistema límbico e o sistema cortical, né, entre você interpretar as informações que os órgãos do sentido captam. E essa ligação ela está no cerne da empatia, mas sem entrar muito na parte neurobiológica, e vamos falar aqui um pouquinho mais da parte de comportamento mesmo, a parte mais de psicológica da coisa, vamos dizer assim. E existem vários psiquiatras, vários psiquiatras também, que eu vou falar bastante de um psiquiatra que estudou bastante isso, mas existem psicólogos, né, do desenvolvimento infantil, psicólogos que se voltam apenas para isso, para estudar aquele desenvolvimento infantil, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, como é que as emoções vão se expressando ali, né, e a relação dessas crianças com os pais, com seus respectivos. E esses psicólogos, eles conseguem perceber, conseguem afirmar que os primeiros indícios de empatia, eles já podem ser vistos com poucos meses. Poucos meses após o nascimento, a criança ela já demonstra indícios de empatia. Como assim, Márcio? Quando a criança ela começa a demonstrar um desconforto quando algo no ambiente está acontecendo, como por exemplo, uma outra criança chorando e ela demonstra um desconforto com aquilo, ou às vezes ela começa a chorar também, isso já é uma demonstração de uma empatia. É como se uma emoção de uma outra pessoa conseguisse ressoar nela, ou seja, ela teve uma antena emocional ligada que conectou com a dela, apesar de que ela ainda não consegue ter uma percepção mais apurada, né? Então isso é algo ainda muito, muito primitivo. Depois com o tempo, né, quando a criança ela vai se desenvolvendo, ela começa a apurar essa percepção, certo? Por volta de mais ou menos um ano de idade, a criança ela consegue começar a ter um desenvolvimento de como é que eu posso dizer? Ela começa a perceber a sua própria individualidade, tá? Até por volta de 8 meses, é como se a criança ela tivesse uma sensação de simbiose com todo o ambiente ao redor. Ela não consegue se discernir, se perceber como um ser isolado e individual. Por volta de um ano, ela está começando a perceber que as emoções do outro é diferente das suas próprias emoções. Ela ainda está começando. Só que elas ainda ficam completamente confusas quando um outro no seu ambiente está demonstrando uma reação emocional. E essa confusão da maneira como elas reagem é demonstrada através de vários estudos que elas não conseguem lidar bem com isso. Então, assim, existem vários exemplos. Tipo, tem alguns exemplos que eu li aqui no livro, em alguns livros que eu venho lendo, venho pesquisando, que mostram o seguinte, por exemplo, quando uma criança ela está em um ambiente e o coleguinha dela começa a chorar, isso por volta de um ano, tá? Essa criança, às vezes, ela pode pegar a própria mãe e levar para poder consolar o coleguinha. Ou seja, a emoção do outro está incomodando ela. Como é que quando ela está emocionalmente angustiada, ela se consola? Com a mãe. Então ele pega a mãe, a própria mãe, e leva para o coleguinha. Apesar de que, às vezes, a mãe do coleguinha está lá dentro do próprio recinto. Ou seja, ela não tem ainda a percepção de que a mãe dele é diferente da mãe do coleguinha. Então é uma reação ainda um pouco confusa. Ela consegue já entender que a emoção do outro é diferente da sua, mas a maneira como ela reage ainda é uma maneira um pouco confusa. Outro exemplo, tem um vídeo que é assim, que eu vi que a criancinha, ela machuca o dedo, aí ela começa a chorar. Aí o coleguinha pega o dedinho dele e coloca na boca. Então é como se fosse uma imitação, uma tentativa de entender aquilo, aquele vulcão emocional, aquela coisa que está acontecendo no ambiente, entende? Inclusive os psicólogos eles dão o nome disso de uma mímica motora. Ou seja, é como se fosse uma tentativa de compreender a subjetividade do outro. A criança ela começa a imitar fisicamente a pessoa que está angustiada. E com isso ela vai tentando compreender aquele sentimento, ela vai tentando evocar aquele sentimento, aquela sensação em si, para poder ter uma percepção melhor, mais refinada.
Tem outro exemplo que, tipo assim, quando a mãe tá chorando, às vezes a criança não tá chorando, mas ela começa a enxugar as lágrimas. A própria criança começa a enxugar as lágrimas, sendo que o rosto dela não é um rosto de uma pessoa que tá chorando. Ou seja, eles chamam isso de mímica motora, que é exatamente essa tentativa, né, da criança ainda se discernir, se entender aquela coisa volúvel que é o mundo das emoções, né? Com o tempo vai passando e com mais ou menos assim uns 2 anos e meio, a criança ela já não faz mais essa mímica motora, né? Elas já passam realmente a ter uma percepção mais apurada de que o sofrimento do outro, não é dela. E com isso, já tendo uma individualização, elas conseguem ter uma reação mais adequada. Então, às vezes, a própria criança consola a outra criança como se fosse uma mãe. Quem aqui nunca viu uma criança de 3 aninhos, o coleguinha tá chorando, aí a criança de 3 aninhos diz, não fica assim não, e abraça, e consola, e alisa o cabelo, ou seja, ela já consegue expressar a maneira de acalentar aquelas emoções. Por que ela consegue fazer isso? Por que ela já consegue ter essa percepção? Porque antes de tudo ela conseguiu compreender a sua própria emoção. E em algum momento, em algum estágio, quando ela estava sentindo aquilo, alguém acalentou ela e ela acalmou aquela emoção dela. Inclusive, existem dois psicólogos, que é o Radke Yarrow e a Caroline Zen Waslen, algo assim. Caroline Zen Waslen. Eles são psicólogos, desculpe, são psicólogos do Instituto de Saúde Mental. E eles perceberam o seguinte, que por volta de 2 anos e meio, quando a criança já tem essa percepção empática mais apurada, você começa a discernir quais são as crianças que têm uma sensibilidade maior, que têm um ouvido emocional mais apurado e as crianças que não têm. Ou seja, as crianças que, quando o coleguinha está emocionalmente abalado, ela consegue perceber e ter uma sintonia empática, e os outros que não têm nenhuma sensibilidade, não se importam. Com 2 anos e meio já começa a haver uma diferenciação. E esses dois psicólogos, eles perceberam que grande parte desse desenvolvimento emocional, dessa sensibilidade emocional, ela é adquirida com a educação, com a maneira como os pais educam os filhos. E o trabalho desses dois psicólogos, eles citam duas coisas bem interessantes. A primeira coisa é que, uma coisa bem simples, gente, mas tipo assim, o filho ele faz um mau comportamento. Ao invés de você dizer para ele, ó, isso é errado, você mostrar que além de ser errado, ele causou um mal emocional em uma outra pessoa. Então, tipo assim, quebrou o carrinho de um coleguinha. Quer dizer, olha, você tá vendo o que você fez? O coleguinha tá triste porque você acabou quebrando o brinquedo dele. Você gostaria, se ele tivesse quebrado o seu brinquedo, você também iria ficar triste. Ou seja, é como se os pais estivessem direcionando essa antena emocional, ao invés de simplesmente dizer que o que ele fez é algo errado e punir isso. Entende? Uma outra maneira que se expressa através da educação é a partir da imitação. As crianças elas absorvem tudo que está acontecendo no ambiente, então elas percebem a maneira como o pai dela reage com os irmãos, reage com ela mesmo, reage o pai reagindo com a mãe. Então, essa imitação de como acontece, de como ela foi consolada, de como ela foi acolhida, de como os irmãos são acolhidos, isso também se expressa do ponto de vista de desenvolvimento dessa antena emocional, tá? Então, existe sim uma raiz na educação. Existe um psiquiatra da Universidade de Cornell chamado Daniel Stern. Ele, ele era um cara que ele estudava bastante essas relações emocionais em crianças de meses de idade. Ele observava a troca emocional que acontecia com a criancinha e a mãe. Isso eu estou falando com crianças com menos de 1 ano de idade, tá? E ele percebia que, na ideia dele, né, na tese dele, ele achava que as principais lições, as lições emocionais mais elementares, elas se davam exatamente nesse período e nessa troca entre filhos e os pais, principalmente o filho e a mãe, né? Principalmente o filho e a mãe. E ele falava o seguinte, que quando a criança, ela, por exemplo, ela demonstra uma reação eufórica, ela está super eufórica. Quando a mãe, ela começa a demonstrar essa mesma euforia, ou seja, a criança está brincando e a mãe a mãe gera uma sintonia com a criança e demonstra a mesma sintonia com a criança. A criança, ela percebe que a emoção dela foi acolhida, foi compreendida, foi sentida também pela mãe. Então, quando a criança, por exemplo, ela está extremamente angustiada e a mãe
de uma maneira não verbal, porque essas trocas são principalmente não verbais, são trocas verbais, mas principalmente não verbais, a criança ainda não está falando. A criança ela consegue perceber que o que ela está sentindo, aquele vulcão, aquela coisa que ela está sentindo, a outra pessoa percebeu, compreendeu. Ele chama essa sintonia, essa, essa ampla troca pela palavra sintonia. É uma palavra bem significativa, né? Então, essa sintonia entre a mãe e o filho é exatamente o que ele chama de sintonia, que ele fala que é como se fosse os períodos mais críticos, os períodos em que a criança mais tem essa troca, mais tem esse aprendizado de que as emoções dela foram compreendidas, aceitas e recebidas. Ou seja, aquilo que ele está sentindo, a mãe também está sentindo. No momento de uma super euforia, a criança brincando com o chocalhinho, por exemplo, a mãe ela pode demonstrar o mesmo afeto na mesma intensidade, também demonstrando através de balançar a cabeça, enfim, ou de estar ali também demonstrando a mesma alegria para o filho. Então, isso é o que ele chama de sintonia. E ele fala que ao longo dessas trocas existem momentos, vários momentos de sintonia e momentos de não sintonia. E quando você vai correlacionar esses momentos, qual a quantidade de sintonia, qual a quantidade de não sintonia, essa proporção, ele julgava que isso era algo extremamente importante para moldar a expectativa emocional daquele ser humano em desenvolvimento, inclusive com repercussões para a idade adulta. É como se por acaso as emoções dele não tivessem sido correspondidas, o entendimento dele das próprias emoções também fica fraco. Então, por exemplo, no momento em que ele inclusive citava um caso dele, de uma criança que era extremamente passiva, só que quando ele foi olhar o desenvolvimento, o que era que acontecia? A mãe era uma mãe que demonstrava poucas emoções, e quando o filho estava extremamente excitado, a mãe reagiu de uma maneira fria. Ou seja, com o tempo a criança começou a ficar um pouco mais passiva, com um pouco mais sem emoção. É como se, falando de uma maneira simples, é como se a criança pensasse assim: bom, quando eu estou super excitado, quando eu estou super eufórico, eu não posso demonstrar, porque se eu demonstrar, isso não está sendo recebido, entende? É como se fosse um feedback negativo. É como se essas emoções, nessas trocas, elas estão sendo selecionadas positivamente ou selecionadas negativamente. É como se essas emoções elas estivessem sendo é, poldadas, entende? E a criança ela começa a ter a percepção, inclusive por volta de 8 meses, quando a criança começa a perder aquela sensação de simbiose, né? Quando ela e o ambiente é uma coisa só, ou seja, ela começa a ter uma certa individualidade, elas começam a ter a percepção de que as pessoas elas podem compartilhar sentimentos e emoções. As pessoas elas conseguem compartilhar e compartilham o que elas estão sentindo, aquela coisa que a gente chama de emoção, que é algo que é algo muito volúvel, difícil, é como se fosse pegar a água, como se você fosse abarcar a água, diferente da razão, que é algo muito verbal, muito caixinha. Sim é sim, não é não. A emoção é algo muito volúvel, muito difícil. Então, as crianças, elas começam a ter essa percepção já quando elas estão chegando em torno de um aninho de idade, entende? Então, por volta de 8 meses, elas já começam a perceber que uma emoção, ela pode ser demonstrada e pode ser percebida e sentida pelo outro. Existe essa proporção, né, entre quantidade de sintonias e não sintonias. A não sintonia, a falta de sintonia, principalmente uma falta de sintonia crônica, mantida ao longo do tempo, com pouca expressão, com pouco acolhimento emocional da criança, isso pode trazer repercussões bem importantes. Isso pode fazer com que uma criança ela exprima pouco as suas emoções, pode fazer com que elas evitem expressar as suas emoções, pode fazer com que elas comecem a ter um repertório emocional muito empobrecido. Elas podem, inclusive, elas podem isso trazer uma repercussão para a idade adulta, porque ela poderia, caso contrário, né, ter uma percepção emocional mais rica e isso trazer um aspecto positivo em um relacionamento futuro, que ela iria precisar daquele repertório emocional, entende? Então, sem esse repertório emocional, as coisas ficariam mais complicadas. Inclusive, existe, né, já falando assim de ambiente, né, quando uma criança, por exemplo, ela está inserida e a mãe é uma mãe depressiva,
a criança ela capta esse estado de espírito e ela passa a desenvolver mais emoções puxada para o polo depressivo. Inclusive, elas passam a exprimir mais sentimentos de tristeza, sentimentos de raiva, de ira, de rancor, entende? Quando no ambiente é como se o ambiente estivesse selecionando aquele tipo de emoção, entende? Então, resumindo, existe sim da mesma maneira como a gente educa as crianças do ponto de vista de como se portar socialmente, existe sim uma influência na educação quanto à percepção dos próprios sentimentos. E isso no futuro vai se repercutir em uma relação entre um ser humano com outro ser humano. Aqui está morando a raiz da empatia, porque para eu ter empatia eu preciso primeiro entender e compreender os meus próprios sentimentos. Então, quando não há um desenvolvimento de empatia, o custo para essa pessoa não é só para essa pessoa individual que vai ter menos popularidade, vai ser menos querida, vai ter menos ciclo de amizade, como a gente viu no estudo Rosenthal, mas também vai ter uma repercussão emocional. Inclusive, existem estudos que mostram que crimes cometidos, crimes perversos e tudo, quando vai olhar a raiz, não que eu esteja justificando, obviamente, mas existe, em geral, uma história de um abandono emocional. Porque, olha só, para a pessoa praticar um crime contra uma outra pessoa de uma maneira fria, tá? De uma maneira calculada, de uma maneira pensada previamente, tá? Não é um crime com muito conteúdo emocional, seria um crime premeditado. O que acontece? Essa pessoa, se ela tivesse empatia, provavelmente ela não faria aquilo. Por quê? O que é a empatia? É você sentir a dor do outro. Então, se você sente a dor do outro, claro que você não vai cometer um crime. É tanto que alguns criminosos, eles justificam o próprio crime. Eles tentam trazer uma narrativa para tentar não ter um acesso emocional àquele conteúdo, porque senão eles não praticariam. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um crime contra uma mulher, uma violência contra uma mulher, ele pode ter na cabeça dele, né, uma justificativa tipo assim, ah, não, toda mulher gosta disso, ou então tipo assim, ela só quando ela não gosta é quando ela está se fazendo difícil, enfim, é uma autojustificativa para ele tentar para ele conseguir fazer aquilo, porque senão se ele realmente entrasse na empatia, ele não faria aquilo. E existem, né? Existem criminosos que têm um nível de empatia quase zero e existem criminosos que têm um nível de empatia zero. E esses criminosos são criminosos que a gente chama de sociopata ou psicopata, né? Que inclusive eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre como funciona a mente do psicopata. Como ele não tem uma empatia, ele comete as mais diversas perversidades. É por isso que a empatia, inclusive, ela é a base para o desenvolvimento. Ela foi o que sustentou as primeiras ideias sobre a ética, sobre as leis. Por quê? Porque você não quer fazer algo a alguém, uma injustiça, que você não gostaria que fizesse para si. A sociedade como um todo acaba não gostando de uma injustiça por uma pessoa que ela nem conhece, ou seja, uma justiça, a gente se comove com uma pessoa que foi injustiçada, uma pessoa que eu nunca nem vi, mas a gente se comove, por quê? Porque aquela dor, ela é sentida de uma maneira empática por mim, entende? Então, por isso que a própria sociedade, ela acaba dando um aval, uma positividade para as leis e para a promulgação da ética. Inclusive, assim, quando a gente fala em ajudar o próximo, né, em ter compaixão pelo próximo, ou seja, uma raiz mais altruísta, antes do altruísmo vem a empatia, entende? Então vocês conseguem perceber o quão importante é a empatia, tanto para o desenvolvimento pessoal, quanto também para todo o tecido social. A empatia, ela envolve você tomar os sentimentos dos outros, do outro, para si. É como se a dor do outro fosse a sua dor. E isso traz uma conexão emocional, uma conexão divina entre seres humanos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam e compartilhem, tá? Para a gente poder ajudar o desenvolvimento do canal. Perfeito? Forte abraço e fiquem com Deus.